Olá, seja bem-vindo à última aula do nosso curso gratuito de TI. Tá? Espero que você esteja gostando, que eu tenha aí causado insights, né? Que você tenha anotado bastante e, mais do que isso, colocar em prática algumas coisas que nós falamos, né? Recapitulando, na primeira aula nós falamos sobre empreendedorismo de TI e um mindset vitorioso para você ter sucesso, né? Falei algumas coisas ali de experiências minhas, de estudos, de cursos, coisas que eu vivenciei. Depois nós falamos sobre cenários de mercado, né? E as oportunidades, algumas oportunidades que nós temos com o Windows Server, né? Nesses cenários e oportunidades. Então, espero que tenha aí despertado em você algum senso para você correr atrás dessas oportunidades, se você já for empreendedor, né? Estudar, buscar aí para que você coloque isso em prática, tá? Material de Windows Server tem bastante no mercado, né? E depois eu vou falar aqui nesse vídeo sobre uma oportunidade para você em Windows Server, tá? E no terceira videoaula, nós falamos sobre marketing e vendas, que eu considero hoje, olhando assim para trás, né, desde a época que eu não sabia nada sobre marketing e vendas, e agora que eu sei sobre marketing e vendas, como funcionam as pessoas, né, principalmente na hora de decisão, isso é muito importante para você, muito importante que você entenda. Então, você pode revisar a aula, tá? Aquela aula gratuita. Esse material eu ainda não decidi se ele vai ficar disponível ou não. Muito provavelmente eu vou tirar essas aulas, tá? E vou refazer alguma coisa, depois eu vou colocar novamente, tá? Teve algumas coisas que eu tenho que acertar e tal, mas eu, de qualquer forma, você que acompanhou, aí me acompanhou até agora, você deve ter anotado e coloque em prática, tá legal? Coloque em prática essas coisas que a gente estudou. Senão, não vai valer de nada o seu tempo aqui comigo, nem o meu tempo que eu aí produzi essas aulas para você. Bom, vamos lá. Nessa videoaula nós vamos falar sobre suporte técnico, tá? E assim, o que nós vamos falar de suporte técnico? Primeiro, como você pode organizar o seu suporte técnico? Lembra que eu falei lá de implantação de serviços de Windows e tal? E isso eu faço, é uma das coisas que eu faço. E depois as empresas caem numa parte de suporte técnico. Suporte técnico é uma realidade aí, né, de que as empresas, os nossos clientes, eles precisam de alguém ou de alguma empresa, né, várias pessoas para apoiar as operações no dia a dia. O caso é que os ambientes, eles são muito sensíveis, né, os ambientes de sistema operacional sempre têm atualizações, que são a base para as aplicações, sempre tem atualizações. Na parte de infraestrutura, o que é a base também, o que faz as coisas funcionarem, que também dá aí a parte de infra, que dá o apoio para os sistemas, e o sistema dão um apoio para os usuários, que apoiam os clientes, né, os clientes dos seus clientes. Tudo isso é muito sensível. Então, qualquer mudança você tem que tomar muito cuidado, as atualizações, a parte de segurança você tem que tomar muito cuidado. Então, por isso, as empresas optam por contratarem uma empresa especializada na área de TI para dar o suporte, porque isso, a empresa em um determinado nível de maturidade, de crescimento, ela enxerga que contratar serviços avulsos de um técnico quando pega fogo em alguma coisa, isso já não basta, né, para a empresa. Então, o que ela precisa, né, é de uma empresa que dê suporte sempre, tá? Deu uma pequena travada aqui, mas eu acho que está tudo certo. Então, vamos lá, seguindo. O que nós vamos falar nessa videoaula? Então, primeiro, como organizar o suporte. Você que quer prestar o suporte para essas empresas
ou você que já presta suporte e tal, você vai ter aqui algum material de muito valor, né, tá? Algo que vai te causar insights aí para você melhorar o seu suporte, tá? Então, eu vou falar como você pode organizar, como você pode viver de suporte, tá? Então, de repente, você está iniciando e quer ter essa parte de suporte para ter uma renda recorrente, né? Isso é muito importante, né? Uma padaria que vende pãozinho todo dia, uma analogia bem tosca, mas na verdade, assim, o empreendedor que não tem um produto que venda todo dia, um produto que ele receba mensalmente, ele tem que correr atrás do leão ali, é, ele tem que correr atrás do ganha-pão mensalmente, né? Então, ele tem que matar um leão por dia, né? O que é o termo que o pessoal fala. E eu acho que na nossa área, na área de TI, através do suporte, a gente consegue ter renda recorrente, para que você não fique desesperado, para que você fique em paz e que você consiga aí vender outros serviços de TI, fazer implantações e focar no que você precisa. E a parte de suporte, ela vai te suprir, aí pelo menos você vai pagar suas contas, né? Vai conseguir pagar seus funcionários e tal. E é assim que eu faço, tá? Bom, e em terceiro lugar nós vamos falar sobre ferramenta de suporte, tá? Eu vou citar uma ferramenta que eu utilizo, né? E duas ferramentas, na verdade, que eu utilizo para dar o suporte, tá? Então, primeira coisa, por que você precisa organizar o seu suporte, né? Porque imagina o seguinte, para você ter uma melhoria contínua, né, a partir do momento que você começa a ter muitos chamados, muitas solicitações de suporte, você precisa padronizar um caminho, um canal de atendimento, ou vários canais de atendimento, mas isso precisa ser padronizado, né? E você precisa começar a registrar essas ocorrências, tá? E, de acordo com a ITIL, né, a gente pode registrar as ocorrências podem ser de mudança, né, podem ser ocorrências aí do tipo de incidente, né, uma coisa que acontece, pode ser ocorrência de problema, e aí você pode ter um time lá para investigar os problemas e corrigir a causa raiz, né, isso pode ter uma investigação mais profunda. Então, os chamados, né, ou tickets, eles podem ser de formas diferentes. Quando você começa a estudar ITIL, quando você começa a entender os diferentes tipos de chamado, você vê que a coisa não é tão simples como parece. Também não é tão complexo, mas precisa de estudo, precisa de sistema, precisa de organização, tá? E é isso que a gente vai falar aqui. Então, por que você precisa organizar? Você precisa registrar, né, os incidentes que acontecem, os chamados e os tipos de incidentes que acontecem. Você precisa parametrizar lá um SLA. O que é SLA? Um padrão de tempo de atendimento. Então, principalmente você que lida com vários clientes, né, você pode ter padrões de tempo de atendimento diferentes para cada cliente. Então, para o cliente mais crítico, ou para uma categoria mais crítica dentro do cliente, eu tenho um tempo diferente que eu tenho que atender e solucionar. Dois tempos diferentes, né? Então, como que você organiza isso quando você tem vários clientes? Eu tento colocar um tempo meio padrão, né, para algumas categorias, né? Então, categoria de restauração de backup, um tempo meio padrão. Agora, um problema que está afetando vários usuários. Aí você já tem um tempo também padrão mais agressivo, que você tem que resolver isso rápido. Não, mas o cliente X, ele quer um tempo diferenciado. Ok, então ele vai pagar diferente e ele vai ter um atendimento diferenciado, porque de repente você tem que ter pessoas específicas para esse cliente X, não é verdade? Então, essa organização é muito importante. Então, nós falamos aqui dos canais de atendimento, né? Os canais de atendimento, você tem que definir
aí para os seus clientes como que vão ser os canais de atendimento. Então, de repente, no meu caso, as empresas abrem chamada através de WhatsApp, né? Eu tenho uma pessoa lá que cuida do WhatsApp, que ele recebe e imputa nos chamados, consegue registrar chamadas. Se os próprios usuários assim quiserem, eles vão abrir os chamados através de e-mail, né? suporte@gateit.com.br, ou eles podem ir no self-service portal, que a gente chama, o site lá, que ele coloca o usuário e senha, abre o chamado e ele consegue acompanhar as interações do analista. Em último caso, nós temos o telefone celular de plantão, né, para atendimento, e os chamados, isso dentro do horário comercial e fora do horário comercial. Acabou. Esses são os canais de atendimento. Então, quais serão os seus canais de atendimento? Será que você só vai trabalhar com e-mail? Né? Se você tiver um sistema bem configuradinho, na hora que o usuário enviar um e-mail, e aí a gente já entra em fluxo, né, de comunicação do sistema de chamados, você precisa definir um fluxo aí que seja legal tanto para os analistas quanto para os usuários do seu cliente. Então, como que vai ser? O usuário vai enviar um e-mail, o e-mail vai bater lá no sistema, o sistema vai responder com um e-mail automático dizendo que, ok, foi aberto o chamado, seu chamado número tal, você tem tanto tempo aí que alguém pode entrar em contato com você para essa categoria que você abriu. Ao mesmo tempo, vai cair um e-mail para o seu time de analistas, dizendo que o fulano abriu um chamado do tipo X, da categoria tal, as observações que ele colocou, e quanto tempo que eles têm para resolver, né? Quanto tempo que alguém tem para pegar aquele chamado, etc. e tal. Então, um fluxo de comunicação. E depois nós vamos ver, eu vou citar um sistema de chamados que eu utilizo, que é gratuito. Tem a versão gratuita, tem as versões pagas, mas a versão gratuita talvez já te atenda, tá? Você não vai gastar nada, vai conseguir configurar todo esse fluxo de comunicação, tá legal? Isso é geração de valor para você, hein? Esse sistema é muito bacana, gratuito. Depois eu vou falar de um outro sistema para você, alguns sistemas para você acessar remotamente os seus clientes, tá? Então, voltando um pouco, a gente falou em registrar o chamado, né? O atendimento, e aí os analistas vão fazer o atendimento, né? Vão colocar interações, vão mexer no status do chamado, né? Que pode ser como aberto, pendente de alguma informação de terceiros, né? Dependendo do status, ele vai continuar contando o reloginho lá de tempo do chamado, ou ele vai parar o relógio de tempo. Então, o chamado ele vai ter um ciclo de vida até ele ser fechado. Então, para que serve um sistema de chamados? Ele vai servir de estatística para você que é gestor, empreendedor, né? Ver o que está acontecendo no suporte. Quantos chamados eu tenho de determinado cliente? Será que os meus analistas estão atendendo no tempo correto? Quais são os top chamados? Quais são os problemas que estão acontecendo? Será que nós estamos resolvendo efetivamente esses problemas? Será que eu estou precisando de mais uma pessoa no suporte? E assim por diante. Então, você consegue tirar vários tipos de relatórios. Sem registro, você não consegue medir, você não consegue ter estatística. Então, por isso que a gente precisa organizar, precisa profissionalizar para conseguir medir, tá legal? Bom, falamos de canais de atendimento, fluxo de atendimento, né? E agora tem uma coisinha que se chama pesquisa de satisfação, né? Isso é uma forma de medir como que anda aí a qualidade do atendimento. No meu caso, a minha pesquisa de satisfação, eu coloco no próprio sistema de chamados, eu coloco, quando o chamado é fechado, chega uma pesquisa para o usuário pode falar se foi atendido corretamente, tem 3 ou 4 perguntas sobre qualidade de atendimento, agilidade, profissionalismo, etc. Então, pesquisa de satisfação, você consegue
também deixar automático isso, tá? Um outro ponto para você organizar o seu sistema de chamados, né? Self-Service Portal. O que seria isso? O usuário conseguir aí ter um sistema 24/7 disponível para ele, onde ele vai buscar numa base de dados os principais problemas e você, como gestor, vai orientar sua equipe para documentar em uma base de conhecimento, né, dentro do sistema, as principais problemas e soluções. Então, o usuário vai conseguir chegar lá e vai pesquisar sobre o problema que ele tem. Tá? Então, em um domingo, em um sábado, que ele está lá na casa dele, surgiu uma necessidade de trabalho, né? De repente, ele consegue resolver por si próprio dentro do sistema. Tá? Ou tem algum procedimento de trabalho que ele precisa, ele vai lá e vai buscar. Tá? Ele não vai precisar ligar para o suporte, incomodar alguém que pode estar de plantão, tá? No suporte. Ele vai conseguir ter um autoatendimento, ele mesmo, né, buscar a informação. Isso é muito importante você também colocar aí em consideração, tá? Bom, catálogo de serviços. Agora vamos falar de catálogo de serviços. Estou falando um pouco rápido, mas eu falei vários termos, né, de sistema de chamadas, por que nós devemos organizar um sistema de chamados e depois eu tenho um recado para você que está me assistindo. Bom, catálogo de serviços, tá? No meu caso, eu tenho um catálogo de serviços para cada cliente específico, que é desenhado lá no começo, quando a gente começa a prestar serviço, né? E esse catálogo de serviços ele é dinâmico, então ele pode sofrer alterações enquanto o contrato estiver em vigor, estiver ativo com o cliente, tá? Então, esse catálogo de serviços é um documento interessante que eu vou enviar também aqui como forma de bônus dessa aula para você que está me assistindo. No catálogo de serviços nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar lá quais são os serviços que nós atendemos, né, para os usuários e quais são os serviços que nós não atendemos. Como assim não atendemos? Sim, toda vez que nós temos uma área de TI, nós temos que determinar o que não atendemos, tá? Por exemplo, o usuário chega, você dá suporte para os sistemas operacionais, né? Um break fix, as paradas, as manutenções dos sistemas operacionais, e o usuário vai abrir um chamado lá para ajudar ele a gravar um DVD, né? Isso você faz uma vez e na próxima você é o responsável por gravar o DVD para o usuário. Tá? Então não é bem assim. Então, gravar DVD, a equipe de suporte não vai fazer. Tá? Então você tem que definir lá, porque você colocando isso para vários clientes, né, você acaba fazendo serviços que não estão no contrato. Tá? E às vezes demanda bastante horas e tal. Então, você vai determinar no catálogo de serviço o que você faz, o que você não faz, quanto tempo você vai atender e quanto tempo você vai resolver, que são os SLAs, né? E as categorias que você pode atender, tá? Basicamente isso, eu vou enviar esse documento para você, tá? Para que você conheça e para que vocês possam aí já sair explorando, fazendo nos seus atuais clientes, tá? Eu tenho até um vídeo sobre base de conhecimento interessante no YouTube, coloca lá base de conhecimento Leandro Protabassi que você vai ver, tá? Onde eu exploro bastante esse assunto, tá? Bom, agora eu vou falar sobre os dois sistemas que eu utilizo mais sistemas, mas eu vou falar sobre dois sistemas para você utilizar também, profissionalizar a sua área de suporte, tá? E os sistemas são, primeiro, o sistema, a gente usa um sistema no atendimento aos tickets, né, que é o Freshdesk. Freshdesk.com, depois você pode entrar no site, tem a versão gratuita. Eu também tenho um vídeo no YouTube sobre Freshdesk, né? Eu falo sobre como configurar o Freshdesk. Coloca lá, entra lá no meu canal também, dá uma olhada.
E o Freshdesk, basicamente, na versão gratuita, ele tem agentes ilimitados. Você pode ter agentes ilimitados para atender os seus clientes, tá? Então, você pode ter um e-mail cadastrado lá, onde os seus clientes vão enviar as dúvidas, os problemas, os incidentes, e o sistema tem todo um fluxo que você pode configurar. Então, vai abrir um ticket automático, né, no sistema, vai ter toda a interface, o fluxo de comunicação bem bacana, tem base de conhecimento, tem self-service portal na versão gratuita, tá? Então, esse é um sistema que eu recomendo, tá? Para que você dê uma olhada. E para acesso remoto, para alertas proativos, tá? E inventário e tal, eu utilizo o LogMeIn, né? Aí a versão paga, a versão profissional do LogMeIn, né? Faço uma conta dos meus clientes e isso está junto no contrato, né? Com os meus clientes e eu acesso as máquinas através do LogMeIn, tá? Para máquinas avulsas, diferentes de contrato, tal, é possível criar um suporte ad hoc, que a gente chama, que você coloca, você cria um ID aí para o seu cliente fazer o acesso. Você consegue fazer o acesso em clientes que não têm o software instalado, tá? Tipo TeamViewer, né? TeamViewer é um outro software para que você que conhece, que está na área, para você acessar. Então, você abre o TeamViewer, ele dá um ID e senha que você passa lá para o técnico acessar a sua máquina. O LogMeIn também tem essa possibilidade. Tá legal? Então, esses dois sistemas aí, você pode utilizar. O LogMeIn é pago, mas o Freshdesk tem a versão gratuita que você pode utilizar se você está começando, tá? Então, com essas dicas, você já consegue começar a organizar o seu suporte, né? E com essas ferramentas, com certeza, vão te ajudar bastante, tá? Eu me comprometo a enviar para você nessa aula, como bônus, o catálogo de serviços, o documento de catálogo de serviços, um documento básico que eu tenho de catálogo de serviços, para que você faça aí com os seus clientes, tá? Comece a profissionalizar essa área de suporte, tá? Leandro, é possível viver somente de suporte técnico, sem implantações, etc e tal? Sim, é possível, tá? Você pode ter clientes de suporte sem ter barreiras geográficas, né? Então, você pode estar trabalhando da sua casa, ter um home office, sem custos elevados, com escritório, etc e tal. E com uma conexão de internet, um computador, você consegue dar suporte para o mundo inteiro, tá? Eu tenho colegas que trabalham na área, que são funcionários de multinacionais que trabalham em casa e dão suporte para a China, Índia, vários países aí do mundo, tá? E eu tenho colegas que têm a sua própria empresa e têm clientes internacionais e dão suporte, tá? Normalmente, e recebem muito bem para isso. Então, você que está me assistindo, se você tem dúvida se é possível viver de suporte, sim, é possível e é possível ganhar muito bem vivendo de suporte, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, cada um na sua área, tá? A área de suporte é o que vai manter as empresas, certo? E, com certeza, as empresas precisam de profissionais de suporte técnico.